Bem, pessoal, vamos fazer aqui agora uma prova de corretude para mostrar que aquele algoritmo de semigrupo hipercubo realmente computou o resultado correto, certo? Então, eu só em termos de terminologia aqui, eu vou chamar de dimensão do hipercubo de tamanho n como sendo log de n. Então, a dimensão é o número de bits que o hipercubo de tamanho n precisa para ser representado, certo? E aí o resultado que a gente vai mostrar é isso que eu escrevi aqui como um teorema, que é o seguinte: no final de cada iteração i do laço principal do algoritmo, se vocês olharem o vídeo anterior lá, a gente tinha somente um laço, e aquele laço principal é de 1 até log de n, número de bits, e o que ele fazia era todos os processadores com bit iésimo bit igual a zero enviavam os dados para processadores com iésimo bit igual a 1 e esse cara computava o resultado da operação de semigrupo, salvando o resultado na sua variável xj. Então, no final de cada iteração i do laço principal, os subhipercubos de tamanho 2 elevado a i possuem o resultado correto sobre os elementos de seus processadores, salvo no seu último processador. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui é o seguinte. Então, vamos pegar, por exemplo, a primeira iteração. Então, na primeira iteração, a gente tem como, no exemplo n igual a 8 aqui, a gente tem esses subhipercubos de tamanho 2 aqui. Eu vou ter esse subhipercubo de tamanho 2, eu tenho esse outro subhipercubo aqui de tamanho 2 e aqui na frente eu tenho esses outros dois subhipercubos de tamanho 2. Então, no final da primeira iteração, nesse subhipercubo aqui, esse último cara ele vai ter o resultado correto da operação de semigrupo, considerando os elementos desse subhipercubo, que só tem esses dois elementos. Então, nesse outro subhipercubo aqui, no final da primeira iteração, esse cara aqui vai ter o resultado correto se você considerar esse subhipercubo que só tem esses dois processadores. E assim por diante para esses outros dois subhipercubos daqui da frente, certo? Tá, então, no final, o que você vai ter é que na última iteração, então, o único subhipercubo de tamanho 2 elevado a log de n, ele vai ter o resultado correto no seu último processador. Então, a gente pode fazer uma demonstração por indução desse resultado aqui. Então, vamos considerar a primeira iteração, certo? Então, na primeira iteração, que eu estou colocando como exemplo, a gente tem esses subhipercubos aqui. E aí, o que vai acontecer lá no algoritmo é que todo processador que tem o primeiro bit igual a 0 vai enviar o seu resultado para o processador que tem o bit igual a 1, seu vizinho. Então, esse cara aqui de baixo tem bit igual a 0, vai enviar para esse vizinho igual a 1, e assim sucessivamente para esses dois subhipercubos aqui da frente. Então, esses dados estão sendo enviados para cá, esse aqui está enviando para cá, esse aqui está enviando para cá e esse aqui está enviando para cá. Então, esse processador P0 está enviando para esse processador P1, que vai pegar o resultado do vizinho, computar com o resultado dele, você vai ter o resultado correto aqui. Então, o caso base, ele basicamente está descrevendo isso, que nos subhipercubos de tamanho 2, o processador P0 de cada subhipercubo vai enviar para o processador P1, que é o último processador desse subhipercubo de tamanho 2, e ele vai computar o valor correto. Então, nesse caso aqui é simples, certo? Só em termos de notação, aqui eu estou chamando de k igual a log de n, para não ter que ficar escrevendo log de n toda hora, certo? Então, no passo, eu vou assumir que na késima iteração, no início da késima iteração, por hipótese de indução, é válido que os subhipercubos de tamanho 2 elevado a k menos 1, eles tenham os resultados corretos sobre os seus dados em seus últimos processadores. Então, voltando aqui no nosso exemplo, deixa eu apagar essas coisas aqui que eu escrevi. Vocês conseguem apagar tudo. Tá, então, voltando nesse nosso exemplo aqui. Então, se eu considerar a penúltima iteração, então eu vou ter esse subhipercubo de tamanho 4 aqui no fundo. E eu vou ter esse subhipercubo de tamanho 4 aqui na frente. Aí, por hipótese de indução, nesse último processador aqui, desse subhipercubo aqui do fundo, ele vai ter o resultado correto da operação de semigrupo sobre os dados do seu hipercubo. E, por hipótese de indução, esse subhipercubo aqui da frente, ele também tem os resultados corretos considerando os seus dados
salvos em seu último processador, certo? Então, os dados desse hipercubo de tamanho 4 estão salvos corretamente nesse último processador e os dados desse outro hipercubo de tamanho 4 estão salvos e computados corretamente aqui na frente. Isso por hipótese de indução. Esses são os dois subhipercubos de tamanho 2 elevado a k menos 1. Aí, o que vai acontecer durante a execução da última iteração? Então, eu vou olhar o último bit de cada um dos processadores e eles vão ficar enviando os dados para os seus vizinhos, onde o último bit tem o valor 1. Então, esse processador aqui, ele envia o dado para esse cara aqui, esse aqui para esse, mas o que interessa para a gente é o que ocorre com esses dois últimos processadores aqui, que são os processadores PN-1, que é esse cara aqui, e o PN sobre 2-1, que é esse cara aqui. Então, esses dois caras aqui, eles diferem no seu último bit. Esse processador aqui vai enviar o seu dado para esse processador. Aí, lembrando, esse cara aqui, ele tem todo o resultado desse subhipercubo aqui, certo? Então, ele vai enviar esse dado aqui para frente. Aí esse dado que eu estou chamando aqui de xzinho vai ser operado com o resultado que a gente tem aqui em xn-1, que são os resultados da operação sobre esse subhipercubo aqui da frente, sobre esse outro subhipercubo. Então você vai computar esse resultado com esse e vai obter então o resultado final, porque aqui eu estou pegando todos os dados, a operação sobre todos os dados aqui do fundo, nesse cara aqui eu estou pegando o resultado da operação sobre todos os dados aqui da frente, estou operando esse cara com esse, então você está obtendo resultados sobre todos os dados. Então é basicamente essa a ideia da demonstração por indução aqui, certo? Então a gente tem esses dois últimos processadores dos subhipercubos de tamanho 2 elevado a k-1, o Pn-1 e o Pn-1 sobre 2 eles diferem exatamente no késimo bit. O Pn sobre 2-1 vai enviar o seu dado para o Pn-1, que vai computar o resultado correto. E a gente tem a operação de semigrupo sendo computada corretamente num hipercubo